Premonição 6 chegou para explicar muita coisa que tinha ficado em aberto dos filmes anteriores, incluindo a origem de tudo. O filme também serve como uma linda despedida, de um ótimo ator que infelizmente nos deixou. Vou contar para você se vale ou não a pena assistir o novo filme da franquia, sem falar que eu vou responder uma pergunta. A franquia vai continuar depois de Premonição 6 ou não? Cara, essa vai ser uma das maiores análises que você vai achar aqui no YouTube. Então, já fala para você se inscrever no canal, deixar o like maroto para fortalecer aqui no vídeo. E eu te lembro que vai ter spoiler. Então assiste esse vídeo por sua conta e risco. Os dois últimos filmes da franquia Premonição foram um fiasco, Ninguém gostou. E os fãs até torceram o nariz quando descobriram que ia ter sim o Premonição 6, Quando o Premonição 6 foi anunciado, muita gente já começou a criticar o filme antes mesmo de sair. Só que por bem, o filme foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. E isso é graças à sua história. Até porque a história fechou muitas pontas soltas que ficaram dos outros filmes, como a origem de tudo, O que aconteceu na história que alterou os planos da morte, causando todas aquelas catástrofes das histórias anteriores. O filme começa com uma premonição, mas não uma premonição qualquer. Ele levou a gente lá para 1960, onde conhecemos a Iris. Ela que é uma jovem que está passando por um tempo romântico com seu namorado, é uma torre muito tecnológica para sua época, E nessa torre a gente descobre que a Iris está grávida, e mencionar isso é muito importante para a história, já que graças à premonição dela, ela evitou a morte de centenas de pessoas nessa torre, incluindo uma criança chamada William. E essa premonição antiga estava aparecendo nos sonhos da Stephanie, que é exatamente a neta da Iris, Que há 2 meses a menina não conseguia dormir porque ficava sonhando com essa premonição da sua avó. E não só isso, para descobrir o que estava acontecendo, ela volta para sua casa em busca de informações sobre a avó, já que ela sente que algo ruim está para acontecer. E assim, eu não vou mentir, tanto eu quanto você, quanto uma galera, sempre quis saber por que a morte estava atrás dessa galera toda, Qual que é a origem, por que isso estava acontecendo? E nesse filme, nessa história, tudo foi explicado. Graças a Iris, que salvou as pessoas naquela torre, elas criaram famílias ao longo de 60 anos, mas ninguém da linhagem de sangue delas pode escapar da morte. E assim, depois que a morte matou todo mundo que estava naquela torre, só faltou a família da Iris, E cara, ela tinha que matar todo mundo que sobrou ali para as coisas voltarem ao normal. E isso faz com que a Stephanie tenha que aprender tudo sobre a morte para tentar salvar a vida dela e dos seus familiares. E para isso, a Iris, dá um livro que ela escreveu a sua vida toda, um livro da vida inteira, que ela escreveu sobre todos esses acontecimentos dos filmes passados, Tudo que foi morte, a Iris documentou em um livro e entregou de mão beijada para Stephanie para que ela estudasse. Cara, nesse livro tem muito detalhe, tem muita coisa do que aconteceu nos filmes passados, Então tem easter eggs, tem coisas que vão acontecer no filme 6, que é bom, você dar uma olhadinha com calma nessas páginas quando a Stephanie estiver folheando. Tem muito detalhe ali, que se você pegar, a experiência de Premonição 6 vai ser mais interessante. Tá, mas onde que a Stephanie achou a avó dela, achou esse livro? Bom, na história, ela vai atrás de respostas na cabana onde a sua avó se isola para se proteger da morte, E se ela se manter viva, a Iris, garante que a entidade não vá atrás de seus filhos e netos. Essa senhora, no entanto, ela tá com câncer no estágio terminal e é só uma questão de tempo até que a morte vá atrás da sua família. E assim, a véia sabe que vai morrer, até porque o câncer tá no estágio terminal, igual já falei. E a Stephanie não tá acreditando muito na história que a avó tá contando, Ela nem queria pegar o livro, para você ter noção. Então, a Iris, como ela já vai morrer, ela tem uma ideia incrível. Pô, vou ter que provar pra Stephanie que eu tô falando a verdade. E o que ela faz? Ela se entrega pra morte, E aí é bizarro, as coisas que acontecem em Premonição. É um ventinho aqui, um foguinho ali, uma peça cai, outra levanta, enfim, do nada a pessoa morre. E foi isso que aconteceu com a Iris, Depois que ela prova pra Stephanie, se sacrificando,
pô, tudo fica mais claro pra menina, que agora assim com o livro em mãos, começa a estudar uma forma de se proteger e proteger a sua família. Só que assim, agora é a vez da família da Stephanie, né? A família da Iris, acreditar que tudo isso é mentira, né? Acreditar que a Stephanie tá maluca igual a avó. A menina pega e começa uma explicação toda pra família, só que ninguém acredita. E só começam a acreditar quando as pessoas ao seu redor começam a morrer, né? Aí não tem jeito, aí não tem pra onde fugir. Aí eles começam a acreditar que a menina não está de fato maluca. E assim, né? Agora que todo mundo já sabe que a Stephanie não tá maluca, ela, sua mãe, seu irmão e seus primos vão até um homem chamado JB. Um velho amigo da antiga avó dela, né? A Iris. Que também é o último cara da lista da morte. O JB é, na verdade, o misterioso William Bloodworth. Esse William aí, né, meu, ele aparece em praticamente todos os filmes da franquia de Premonição, como aquele agente funerário, né? E, cara, em Premonição 6, a gente descobre quem de fato é o William. Lá na torre, na Premonição, lá, a gente vê a Iris salvando um molequinho. E o William é esse molequinho, cara. Meu Deus do céu, cabeça explodindo. Esse molequinho é o último da lista, cara, pra morrer. Irmão, desde o começo a gente quer saber quem é esse cara. Todos os personagens querem saber quem é esse cara. E a gente agora descobre que tudo gira em torno dele também, junto com a Iris, velho. O filme é uma loucura. Enfim, né, a família da Stephanie, junto com ela, querem que o JB diga qual é a chance que eles têm de evitar a morte, né? E pasmem, o JB também tá doente. E ele é bem franco, ele diz que não tem salvação pra eles, já que a morte sempre consegue o que quer. O Homem Misterioso, cara, ele fala que só teve uma pessoa que conseguiu enganar a morte até hoje, né? Ele cita a Kimberly, que apareceu lá no filme da Premonição 2. E se você não lembra dessa história, a Kimberly, lá em Premonição 2, ela descobre uma forma de enganar a morte. Como que ela fez? Ela entrou numa ambulância e se jogou no mar, no rio, no lago, sei lá o que era aquilo. E, cara, ela se afogou. Ela acabou morrendo e precisou ser ressuscitada. Então ela morreu, mas voltou. E assim ela conseguiu enganar a morte. E assim, né? Agora que eles já sabem o segredo para se manterem vivos, eles pensam que para isso eles precisam de fato morrer. E tem dois personagens que vão atrás disso, só que não dá muito certo, né? A gente vê que eles tentaram se sacrificar ali, um tentou sacrificar o outro, mas no fim os dois acabaram morrendo. E cara, acontece a mesma coisa com a Stephanie. Ela se afoga e é salva pelo irmão que é socorrista. O cara, ele estudou para ser salva-vidas, né? E assim, eles acreditam que depois disso o ciclo se encerrou, né? Tá todo mundo safe, todo mundo bem. Só que assim, a Stephanie e seu irmão continuam a vida normalmente por pouco tempo. Até que a gente descobre que a morte é um bicho tinhoso e não tem pressa para executar seus planos, né? E por que eu tô falando isso, né? Porque a galera tá toda feliz ali achando que a Stephanie interrompeu o ciclo dela, assim como foi em Premonição 2. Só que na verdade, a Stephanie não tinha morrido. O irmão dela fez, né, o ressuscitamento dela ali, só que ela não estava morta, ela só estava inconsciente. E o que aconteceu? A morte foi atrás dela. E o cara, a forma que ela morre, claro que foi muito rápido, foi corrido, só que eles trazem, né, um easter egg, eles trazem referências do filme 2. Por quê? Porque ela morreu com um monte de tora caindo em cima dela. Lá ele. Mas é verdade, ela morreu com um monte de tora caindo em cima dela, e isso é referência lá do filme 2. Quem não lembra daquela cena icônica, daquele caminhão de tora que era amarrado por correntes, né, que aquelas toras caíram na rua e começou a matar um monte de gente. Cara, isso foi muito incrível. Droga! Isso aí eu tenho certeza que ficou na memória afetiva de muita gente até hoje, e foi assim que acabou a história de Premonição 6, com a Stephanie e seu irmão morrendo, um monte de Thor esmagando eles. E no fim a morte completou a sua missão, né, eliminando toda a linhagem de sangue das pessoas presentes na torre da sequência de abertura. E assim, isso encerra a história da Iris e a sua linhagem toda. Só que não encerrou a história dos outros personagens.
A gente pode ter outros filmes de premonição com a linhagem dos outros personagens. Agora, para pra pensar, foram centenas de pessoas que estavam na torre. Não morreram centenas de pessoas, até porque cada pessoa daquela criou família e a ramificação foi indo. Agora você imagina centenas de pessoas com várias ramificações. Isso dá abertura para vários outros filmes de premonição. E por que eu tô falando que pode sim ter outros filmes? Porque Premonição 6 Laços de Sangue está fazendo muito sucesso, e com o sucesso vem bastante grana, e com grana vem a ganância dos produtores, né? E com certeza esse tema tem chance de ser abordado no futuro, né? Outras famílias sendo perseguidas pela morte. E assim, eu já contei pra você qual que é a história de Premonição 6, mas agora eu vou te explicar como que a morte atua, né? Até porque isso deve ter ficado na cabeça das pessoas, né? Um grande ponto de interrogação. Porra, como é que a morte atua? Vou explicar agora. A explicação veio através da Iris, né? A gente vê que a morte opera seguindo um conjunto preciso de regras, como se fosse uma fórmula matemática, onde a interação de elementos específicos causam os acidentes, né? A gente viu que a Iris compilou todo o conhecimento de uma vida inteira em um livro, né? E tudo isso para ajudar com que as pessoas antecipassem e evitassem os planos da morte. E como eu já falei, a morte nunca tem pressa para executar sua vingança, por isso que demorou tantos anos para as pessoas todas morrerem. Então para pensar, a Iris ter salvo toda aquela galera da torre não estava nos planos da morte, era para todo mundo morrer ali. Então a galera foi salva e foi criando família. Então isso aí causou um lapso temporal que não era programado. E para tudo voltar ao normal, a morte tinha que matar as pessoas que não eram para ter sobrevivido, muito menos criarem famílias. Então imagina, todos os personagens que a gente viu no filme 1, 2, 3, 4, 5, 6 não eram para existir. Por isso que cada um deles começa a morrer. Então é assim que a morte está agindo. Ela está fazendo com que as coisas voltem ao normal. Então, não importa se vai ter outros filmes de premonição, o que importa é que todos os outros personagens dos possíveis filmes também vão morrer. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Porque essas pessoas não eram para existir. E assim, galera, com continuação ou não, essa foi a última vez que infelizmente nós vimos o William, já que o ator Tony Todd nos deixou aos 69 anos de idade, vítima de um câncer no estômago, lá em novembro de 2024. E assim, no filme ele passa uma mensagem muito bonita para nós, né? Ele quebra a quarta parede dizendo que ele tá se aposentando, já que a Iris, né, já morreu e que ele quer curtir um pouco a sua vida, né? Ele quebra a quarta parede dizendo pra gente aproveitar a nossa vida enquanto a gente ainda tem tempo, cara. E isso aí, no começo a gente não entendeu muito, porque muitas pessoas não sabiam que o Todd tinha morrido, mas depois tudo fica muito claro que era de fato uma mensagem de despedida para os fãs. E em uma entrevista recente ao portal Deadline, o produtor de Premonição Craig Perry revelou que o delicado estado de saúde do ator era perceptível dentro dos bastidores e que toda a equipe já suspeitava estar diante de um possível adeus. Abre aspas para o produtor. Todos sabíamos que ele estava obviamente muito doente e estava bem claro que este seria o último papel que ele interpretaria em um filme. E o fato de ser um dos filmes da franquia Premonição tornou tudo ainda mais comovente. E cara, sem dúvidas o Todd foi um ótimo ator, né? Ele vai fazer falta, o cara simplesmente era incrível, tanto na franquia de Premonição, quanto nos outros filmes que ele interpretou, que ele participou, né? Que ele trabalhou. Com certeza o ator vai fazer muita falta. Mas e você, já foi assistir Premonição 6? Se já foi, comenta aqui o que você achou, cara. Manda aqui nos comentários que vai ser muito incrível saber a sua opinião. Cara, não esquece de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Manda o seu like aqui pro YouTube entender que o vídeo é relevante e entregar ele para mais fãs da franquia Premonição. E não esquece que ser geek é um estilo de vida. Vou ficando por aqui, mas eu te vejo no meu próximo vídeo. Fui!